Olá a todos, bem-vindos! Nós nos encontramos em mais uma semana do nosso projeto e essa semana nós falaremos sobre uma parashá muito conhecida, muito famosa, que se fala dela para sempre quando o assunto é a terra de Israel. É isso aí, nós estamos na parashá Shlach, ou Shlach Lecha. O nome dessa parashá, ela já nos remete para a essência dessa história que nos é contada há muitos e muitos anos. Só que a gente tem que entender o que nós, hoje em dia, precisamos aprender disso que a Torá faz questão de nos contar, que na realidade o pecado continua até os dias de hoje. Onde, como nós sabemos, Moshe Rabbeinu, a Kadosh Baruch Hu fala para ele, Shlach lecha anashim, mande para você pessoas, para poder ver se a terra é boa, se ela tem árvores, se tem pessoas que estão aqui. E a gente tem que entender do que a gente está tratando. Antes da gente realmente começar a entrar, eu gostaria muito de dedicar esse nosso estudo, Leilui Nishmat, duas pessoas, para a elevação da alma de duas pessoas muito queridas. A primeira é a Morá Leia Bat Yoni, Shetie Nishmatat Tzrura B'Tzror HaChaim, que nessa semana, no dia 18 de Sivan, completou 30 dias do seu falecimento, da sua partida desse mundo material. A gente espera que ela esteja bem, que tudo esteja da melhor forma possível, que ela possa estar do lado de Hashem. E a segunda é meu querido tio Maurício, também, que no dia 22 de Sivan, agora completa um ano do seu falecimento. Então, Shetie Nishmatam Tzrurot B'Tzror HaChaim, que a alma dessas pessoas tão queridas possam estar ligadas à fonte da vida, a Hashem. Bom, vamos então continuar. Então a gente tem que entender que quando nós tratamos do Cheta Meraglim, quando nós tratamos do pecado dos espiões, que todos nós conhecemos, 12 espiões vão, 10 voltam falando mal, 2 voltam falando bem, Yoshua e Kalev Ben Yefuné, né? O povo ele chora, Moshe Rabbeinu fala, vocês choraram um choro de graça, um B'chiah Chinam, eu vou fazer vocês chorarem nesse dia para todas as gerações. Aqui é o momento que é decretado que Am Israel passaria 40 anos no deserto. A entrada imediata para a terra de Israel, ela foi adiada. Foi adiada por 40 anos. Eles ficaram 40 dias na terra espionando ou olhando o que essa terra ela é de verdade. Então está escrito Yom Lashana, Yom Lashana. Cada dia que eles ficaram foi decretado um ano. Por isso que nós temos o decreto de 40 anos. Então a gente tem que entender algo muito interessante, pessoal. Quando a Torá vem nos contar, quando a Torá vem me falar, olha o pecado dos espiões, olha o que aconteceu com eles, a Torá não quer apenas mostrar, olha o que aconteceu no passado. A Torá quer me falar que o pecado ainda está entre nós. A ideia dos Meraglim, a ideia do que aconteceu ali de verdade, ainda está entre cada um de nós. Porque se não fosse assim, a Torá não teria relevância para escrever isso. A Torá quer que a gente aprenda algo muito importante. A Torá quer que a gente aprenda algo especial para que a gente possa mudar na nossa vida. Então a gente tem que entender, pessoal, qual foi o pecado de verdade dos espiões. Então a gente sabe que tem milhares de explicações. No ano passado, você pode olhar no canal se você quiser, na Parashá de Shlach de 5.779, nós falamos bastante sobre essa ideia de latur et haaretz, de passear, de olhar, de observar, qual é o significado dessa palavra. Então a gente sabe que arbe perushim natnu ladavar. Muitas explicações deram. Eu quero tentar me focar hoje, Bezrat Hashem, em 5 pontos principais que, na minha humilde opinião, foram os problemas dos Meraglim,
para depois a gente tentar entender qual é o pitaron. Então, se é assim, qual é a solução? Porque quando Hashem quer que nós vamos estudar mais um ano, mais uma vez essa paraxá, que muitas vezes a gente fala, já conheço essa paraxá toda, de frente para trás e de trás para frente. Hashem quer que a gente entenda qual é a solução que você vai dar para essa paraxá. Qual é a mudança na sua vida que você vai fazer? Não, mas isso não tem a ver comigo, muitas pessoas falam. Tem a ver com os meraglim. A gente vai ver o quanto isso tem a ver com cada um de nós. E é óbvio que quando eu falo isso, eu estou falando também para mim. Então vamos lá, pessoal, vamos entender o que realmente aconteceu. Qual foi o problema? De onde veio a origem desse problema? Como eu já falei, muitas respostas foram dadas. Aqui a gente vai tentar falar sobre 5 respostas muito práticas e muito fortes que aparecem. E depois, Bezrat Hashem, a gente vai tratar da solução. Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, pessoal. A Torá aqui, na verdade, até pela explicação do Rashi, a gente entende que vem uma nova configuração do que é ser rachá, do que é ser perverso. A gente às vezes acha, e é óbvio que perverso é aquela pessoa que só faz coisas erradas, que perverso, ou seja, uma pessoa má, é aquela pessoa que sempre tem a chance de escolher entre o bem e o mal, e ela faz o mal, e ela não quer saber de nada, e ela não se preocupa com o próximo, e ela olha os outros sempre com os olhos negativos. Isso tudo é óbvio que é verdade. Só que aqui a gente tem uma nova configuração, um novo adjetivo, ou uma nova, explicação do que significa ser rachá. Por quê? Porque o Rashi fala o seguinte, pessoal. A gente começa falando, mais uma vez, sobre o início, quando Deus permite a Moshe mandar os espiões. Então, o primeiro Rashi da nossa paraxá, que é um Rashi importantíssimo para o que a gente vai falar agora, ele vai falar o seguinte, ele traz o Midrash Rabbah, o Midrash Babidbar Rabbah, e ele fala uma pergunta interessante. Lama nismecha parashat meraglim parashat Miriam. Na semana passada, em Parashat Bealotcha, o final dela conta, e nós falamos sobre isso também, no finalzinho do nosso shiur da semana passada, que o que aconteceu? Conta sobre o pecado de Miriam, que ela vem até Aaron e fala sobre Moshe, sobre a esposa Tzipora, e etc, etc, etc. E o que acontece com ela? Deus, de repente, chama os 3 para o Ohel Moed, para a tenda da reunião, e fala, olha, não está legal. Não está legal. Miriam, naquele momento, fica Metzorat Kashaleg, ela fica leprosa, aquela doença espiritual como a neve, e aí, o que acontece? Ela precisa sair do acampamento. 7 dias ela fica com essa doença, e todo o povo não viaja esperando Miriam se curar. Vem o Rashi e fala, por que a gente acaba de falar de Miriam e começa falando dos meraglim da paraxá dos espiões? Então fala o Rashi, o motivo, lefi shelakta aleskei dibash dibra berria. Miriam, ela foi punida porque ela falou mal do seu irmão. Ureshaim alalu. E esses perversos, ele está falando dos espiões que falaram mal da terra. Ra'u velo lakhu musar. E não aprenderam nada. Fala o Rashi, o primeiro problema que vem no Rashá, fora tudo isso que a gente falou, que ele faz coisas negativas, que ele sempre escolhe o ruim, ou que ele gosta de prejudicar os outros, é o quê? Que o Rashá, a configuração, ou seja, a explicação do que é Rashá, é a pessoa shelo mitbonen. Uma pessoa que ela não reflete, ela não aprende o que ela olha diante dos seus olhos. Ela tem uma situação diante dos seus olhos e ela não aprende nada, porque ela fala, isso não é comigo. Fala o Rashi, e a primeira ideia que a gente tem que aprender do problema principal dos espiões, qual foi? Que eles viram o que aconteceu com Miriam. Miriam falou do seu irmão. Moshe Rabbeinu, Kodesh HaKodashim. O homem mais sagrado que a gente teve, o homem mais humilde que a gente teve. Como a gente falou, Deus falava com ele boca a boca. Miriam falou,
Essas pessoas deveriam ter olhado o que aconteceu e deveriam ter aprendido. Isso que você não refletiu sobre o que aconteceu, isso que você olha o mundo, olha o que acontece ao seu redor, olha o que acontece com seus amigos, com a sua família, com a sua sociedade, com a humanidade, e você não aprende nada. Fala o Rashi, isso é ser rachá. Isso é ser perverso. Porque não é possível que você não aprenda e não entenda que Hashem está te mandando uma mensagem. Quando Hashem faz Miriam ficar com lepra e é uma doença espiritual, o problema não é Miriam só. Hashem quer que isso aconteça com ela para ensinar para o povo algo. O povo não aprende. Os Meraglim não aprenderam. Fala o Rashi, Reshaim alalu ra'u velo lamdu musar. Eles viram e não aprenderam nada. Então a gente vê, pessoal, que a ideia aqui do Rashá é essa. O primeiro problema dos Meraglim é a falta de itbonenut, é a falta de reflexão, é a falta de pensar. Ou seja, qual é o objetivo de quando Hashem faz algo? É que a gente pensa, olha, uau, eu estou vendo isso, o que eu posso mudar? A gente fala tanto isso hoje em dia, nos tempos de corona. A gente vê o que acontece no mundo. A gente não pode falar isso é com o mundo, não é comigo. Não, é dentro da nossa casa. É com cada um de nós. Então a gente tem que perguntar, você está olhando isso? Não sejamos como Reshaim. Não sejamos como perversos que olham e não refletem e não aprendem nada. Vamos olhar e vamos aprender o que eu posso mudar. O que eu posso entender disso? O que Hashem quer de mim? Vocês sabem que o Rav Kook é incrível, que em todos os livros dele, vocês sabem que a palavra história, que é história em hebraico, ok? Ela é escrita com a letra Tet. O Rav Kook, de propósito, em todos os seus livros, quando ele trazia a palavra história, ele não escrevia a palavra história com a letra Tet, ela com a letra Taf. Por quê? Porque quando você escreve história com a letra Taf e não com a letra Tet, o que está mostrando? Na verdade está falando que Hashem, ele está ester, ele está oculto dentro da história. A história, ela é a mensagem de Deus para o mundo, mas de uma maneira oculta. E a palavra ester, ok, que é ocultar, ela é escrita com taf, por isso que o Rav Kook escrevia sempre a palavra história com taf e não com tet. Então essa é a primeira mensagem, a primeira bomba que a gente tem que receber. A bomba é que a gente tem que aprender. A gente tem que escutar algo que aconteceu e a gente não pode falar não é comigo, é com você. A gente não pode olhar notícias e falar, uau, isso não é comigo. É com cada um de nós. Fala o Rashi, cuidado! Esse é o primeiro problema dos Reshaim. Eles viram e não aprenderam nada. Os Meraglim, que eram pessoas importantíssimas, eles viram aquilo, mas eles não aprenderam nada. Não sejamos como eles. O primeiro ponto da nossa paraxá. O segundo, pessoal, é o seguinte. Muitas vezes, quando alguma missão ou algum pedido é dado para a gente não pode falar que aquilo é impossível. A gente não pode dizer que a gente não vai conseguir. A gente tem que falar que a gente vai se esforçar ao máximo para conseguir chegar nesse objetivo. Os Meraglim receberam uma messimá. Os Meraglim receberam uma missão. Qual foi a missão que eles receberam? Vamos ler junto. Fala o quê? Um minuto. Ine. Ele shemot anashim. Esses são os nomes das pessoas. Asher shalach Moshe latur et haaretz. Que Moshe mandou para olhar, para espionar a terra. Vai criar Moshe Leoshua ben Nun Yoshua. Ele muda o nome de Yoshua, tudo bem? E aí Moshe vai começar a falar, subam, vejam essa terra, se tem um povo que está nela, se ele é forte, se ele é fraco, e vejam se a terra ela tem árvores ou não. Ou seja, olha o que tem na terra. Então a gente tem que entender que a gente tem que prestar atenção. Os Meraglim não entenderam, não prestaram atenção
no que foi pedido para eles. Eles não fizeram apenas o que Moshe falou para eles fazerem. Eles não cumpriram apenas a Messimá deles. Quando eles falaram, está escrito que é Latur, dê uma olhada geral. Nahon? Mas só o que está escrito logo depois de Latur? Qual é a terra que vocês vão Latur, que vocês vão olhar? Asher ani noten livnei Israel. Não esquece que essa terra que vocês estão olhando é a terra que Hashem vai dar. Ele dá todos os dias para o povo de Israel. Essa é a base de tudo. Se você não entender que essa terra que você está indo olhar, essa missão que você está indo cumprir, é a terra que Hashem ele te dá, você vai, infelizmente, vai tudo por água abaixo. E foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, eles não saíram do pressuposto ou da base que nós falamos de que essa é a terra de Hashem. É a terra que Hashem olha para ela o tempo inteiro. Eles saíram do pressuposto que, tá bom, eu vou sair, eu vou olhar com os meus olhos e acabou. É óbvio que tem que olhar com os seus olhos, mas não esquece da base de tudo. Não esquece que a base de tudo é Asher ani noten livnei Israel, que é a terra que Hashem vai dar. O Rebbe Milubavitch, ele fala algo muito interessante sobre isso, e eu quero compartilhar com vocês. Ele escreve o seguinte: Yehudi, assim são as palavras dele, Tzarich leamin veladat. O judeu tem que saber e acreditar she'im tzivah alav Hashem itbarach. Se Deus ordenou lekayem mitzvah, a cumprir um preceito, fazer uma mitzvah, arei en shum safek sheyesh be'efsharuto lekayemah. Sem sombra de dúvida que essa pessoa, qualquer Yehudi, tem a possibilidade de cumpri-la. Que eini mevakesh ela lefikocham, que Hashem, o que ele pede é de acordo com a nossa força. Todos nós temos força de fazer. Todos nós temos possibilidade de cumprir. A Hashem nunca ia pedir nada que a gente não pudesse cumprir. Ele nunca manda nada que a gente não possa suportar na vida, segurar na vida. A gente tem que descobrir essa força. Só que isso tudo a gente tem que lembrar que vem de Hashem. Os Meraglim, o problema deles aqui, o segundo problema, que eles não escutaram qual era a missão. Eles escutaram que eles tinham que verificar, mas eles esqueceram que essa terra é a terra de Hashem. Eles esqueceram da garantia que essa terra foi prometida a Avraham Avinu. Lecha eten et haaretz hazot. É essa terra que eu vou dar para vocês. Então a gente vê, pessoal, que isso é muito forte. Muitas vezes a atzlachá, o sucesso no cumprimento de uma missão, ela às vezes traz uma pressão muito grande na pessoa. Ela às vezes traz um medo muito grande. Os Meraglim, a gente sabe, uma das opiniões fala que os Meraglim não queriam entrar na terra, porque no momento que eles entrassem, eles não seriam mais pessoas importantes. No deserto estava tudo ótimo, tinha tudo, tinha milagres. Entrou na terra, começa a trabalhar. Entrou na terra, vai ter que suar para poder ganhar o seu sustento. E a gente sabe como isso acontece até os dias de hoje. Então, o sucesso daquilo traz às vezes uma pressão, um lachatz em cada um. Traz medo, mas a gente não pode esquecer da base de tudo. Asher ani noten livnei Israel. Então a ideia é, o segundo ponto que foi o problema é que eles esqueceram de escutar a missão de uma forma completa. Escutaram uma parte, mas faltou outra parte principal, que é lembrar e saber que isso veio de Hashem. Ok. Terceiro ponto, pessoal. A ideia aqui também é muito forte. A gente viu, e a gente... Quando Moshe Rabbeinu, quando a Torá, na verdade, ela vai especificar quem eram os líderes de cada tribo, a Torá fala, como nós dissemos, Kulam nashim rashei bnei Israelem. Eram pessoas, eram os rashim, eram os cabeças de tudo, eram as pessoas principais. Então a gente tem que saber que muitas vezes, pessoal, quanto mais alto a gente sobe, mais cuidado a gente tem que ter. Quanto mais a gente cresce,
quanto mais a gente se esforça, isso eu falo em todos os âmbitos da nossa vida, no âmbito material e no âmbito espiritual, é óbvio. Quanto mais eles crescem, mais eles têm que se guardar. Uma das explicações fala que o problema deles, qual foi? É que eles eram Hashuvim, e eles falaram, já que a gente é tão importante, a gente pode tudo. Não esquece, você não pode tudo. Você tem que se guardar. Você tem que guardar a sua língua, tem que guardar, tem que saber que quanto maior você é, maior é a sua responsabilidade. Leavdil, fazendo uma comparação interessante da nossa vida. Quando a gente, por exemplo, é um adolescente que está agora estudando, que acabou o ensino médio e está estudando na faculdade, você tem uma responsabilidade, você já cresceu do que você era, mas você tem uma responsabilidade. Depois, você se forma e você começa a trabalhar. A responsabilidade aumenta. Você já quer se sustentar sozinho muitas vezes. Você já não quer pedir dinheiro muitas vezes para os pais. E se você casa, você agora tem uma responsabilidade maior ainda. É um outro status na sua vida, é uma outra situação na sua vida. E quando você se torna um pai ou uma mãe, a responsabilidade aumenta. Ou seja, a gente cresce, e a gente tem que entender que a responsabilidade ela aumenta e o nosso cuidado aumenta. Por quê? Porque agora a gente não precisa só ser responsável pela gente mesmo, e sim pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelos nossos filhos. E quando a gente é avô e avó também, a responsabilidade ela só vai aumentando, pessoal. E essa é a ideia, que quanto maior você se torna espiritualmente e materialmente, maior tem que ser também a sua responsabilidade e o seu cuidado com as suas palavras, com os seus atos. E esse é o terceiro problema dos Meraglim. Quarto problema, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. Os Meraglim, o que aconteceu aqui? Os Meraglim, a ideia que, se a gente for parar para pensar, ok? Eles, quando voltaram, falaram, se a gente pode falar, falaram a verdade. Eles falaram que os olhos deles viram. Só que qual foi o problema então? O problema, eles viram que, por exemplo, como a gente falou, eles viram que, eles falam que Eretz Ochelet Yoshvea, que Eretz Israel é uma terra que come os seus habitantes, porque onde eles chegavam, tinham pessoas que estavam morrendo. E as pessoas daquela localidade estavam todas reunidas, se ocupando com o enterro. Eles não olharam com os olhos que deveriam olhar. Mas qual foi o problema? Ao invés de falar o que eles viram apenas, Emosifo Parshanut Lema Shem Ra'u. Eles acrescentaram o quê? A explicação deles para o que eles viram. Eles não relataram apenas o que eles viram. Eles acrescentaram também, eles se transformaram de espiões para conselheiros. Ninguém pediu seu conselho. Meraglim, Moshe Rabbeinu não pediu seu conselho. Se vale a pena ou não vale a pena. Moshe Rabbeinu não pediu para você ser um conselheiro. Ele pediu para você retratar o que você viu. Quando eles acrescentam a visão deles, eles se transformam. Eles saem de Meraglim, saem de espiões, e eles passam a achar que eles podem dar conselhos sobre como conquistar uma terra, que é uma terra que Hashem prometeu, que, como nós falamos, é o segundo problema, que é possível, porque é uma terra que Hashem prometeu. Então, a quarta ideia, e esse é o problema, é toma cuidado para, se alguém te pedir algo, para se alguém te dar algo, alguma missão, faça exatamente o que foi pedido a você. Não se ele te pedir a sua opinião, seu conselho, tudo bem. Mas Moshe Rabbeinu não pede o conselho deles. Ele pede somente que eles vejam. E quando eles olham, além de falar o que eles olharam, eles acrescentam a sua parshanut, a sua explicação para o que aconteceu. Isso vem de encontro com a quinta razão, que é eles escolheram olhar o negativo. Ou seja, fora isso que eles agora não estão cumprindo a missão de serem apenas, espiões. Eles estão cumprindo a missão de aconselhar, como se alguém tivesse pedido isso para eles.
Mas quando eles trazem isso, eles ainda trazem com uma visão negativa. Diferente de Yoshua e Caleb, que eles falam tudo isso é verdade. Mas Tová Aretz Meod Meod, como pode uns falarem tão mal da mesma coisa que eles viram e o outro falar tão bem? A Aretz é Tová, é boa, Meod Meod, muito boa. Como pode? A explicação é muito simples. Porque tudo depende de como você olha o mundo. Com quais olhos você percebe e você olha o que está diante de você. E a gente sabe que o mundo e as pessoas são outras quando a gente olha de uma forma positiva. Quando a gente olha o mundo de uma forma correta, de uma forma boa, sempre tentando julgar favoravelmente, é outra coisa, é outro mundo. Yoshua e Caleb em nenhum momento falam, olha, vamos que vai ser fácil. Vamos para Israel que não tem dúvida que vai ser muito fácil. Já que Deus prometeu, então vai ser fácil. Eles não falam isso. Eles falam, é possível porque a terra é boa. Porque eles partem do pressuposto que a terra é a terra de Hashem. E eu não preciso dizer para vocês como a gente consegue hoje ver isso. Os Meraglim falam, Eretz Ochelet Yoshvea, que a terra come os seus habitantes. A gente tem que falar que essa terra é a terra que faz os seus habitantes viverem. É a terra que faz os seus habitantes terem uma vida de verdade. E um dos concertos que os nossos sábios falam, que a gente tem que fazer do pecado dos espiões, além de tudo isso que a gente está fazendo, é falar bem. Falar bem da terra de Israel, não importa o que. A gente está sempre acostumado a falar mal, a olhar mal, a ver de uma forma negativa. Vamos parar. Claro que tem os seus problemas, eu não estou dizendo que a gente tem que ser omisso, que a gente tem que fingir que não está vendo. Mas toma cuidado. Toma cuidado para você não colocar dentro do que está acontecendo a sua visão e que essa visão seja uma visão negativa. Esse é o quarto e quinto problema que a gente falou dos espiões. Depois da gente trazer os 5 problemas, a ideia é, e agora? Qual é a solução? Como sair de todos esses problemas que estão dentro da nossa vida, no dia de hoje? Como a gente sai disso tudo? Então eu quero tentar trazer com vocês 2 ideias interessantes que a gente aprende, obviamente, de Yoshua e de Caleb. A gente não vai trazer aqui nenhuma novidade fora do normal, é o que está na nossa parashá. A primeira ideia é o seguinte, pessoal, a gente vê que Moshe Rabbeinu, ele troca o nome de Yoshua, né? Vaikra Moshe le Oshea bin Nun, o nome dele é Oshea, Oséias, e ele é trocado para Yehoshua. Por quê? Então vem Urashi, ele fala uma coisa, Itpalel alav, Moshe Rabbeinu rezou por Yoshua. Por quê? Yudkei Hashem Yoshiacha metzat meraglim, que Deus ele possa te salvar do conselho dos espiões. A gente não vai entrar agora porque Moshe Rabbeinu fala só para ele, ou se Moshe Rabbeinu já sabia que eles iam ter algum conselho negativo porque ele manda. A gente mais não vai entrar nessa pergunta que é muito interessante da Hagav. Se você quiser pode tratar sobre isso na sua mesa de Shabbat. Mas a ideia aqui é a gente entender que um dos pitronot, uma das soluções para não entrar como um meraglim, para tirar esse pecado que existe até hoje na nossa vida, dentro de cada um de nós, é 2 coisas principais. Tefilá é a reza. A reza tem uma força tão grande, tão incrível, e também a navá klapei Hashem. Tefilá e humildade diante de Hashem. A gente vê que quem é Hashuv, nafal. Quem se vê como importante sempre cai. Mas quem tem humildade de verdade, ele consegue ter sucesso. A gente falou, é uma solução simples por um lado, mas por outro lado muito forte. Manter na nossa vida a ideia de que tudo é de Hashem. Tefilá e anavá. Quanto mais humilde você é, mais a Kadosh Baruch Hu vai estar dentro da sua vida. E a segunda ideia é a ideia do que aconteceu com Caleb.
quando está escrito que Am Israel, eles foram, está escrito, Vaya'alu Banegev, eles subiram para o Negev, para o deserto, Vayavo ad Hebron, está escrito que eles subiram para o deserto, mas está escrito que apenas um, Vayavo, e ele veio até Hebron. Vem o Rashi, também traz o Midrash, e fala que Kalev foi até Hebron fazer o quê? Está escrito, Nishtatach al kivrei avot shelo yeh nisat lechaverav liot ba'atzatam. Ele vai se conectar com os avot, ele vai até Hebron, ele vai até Merat HaMachpelah, na tumba dos patriarcas, para quê? Para lishmor al kesher, para mostrar que ele quer ser a continuidade de Avraham, Yitzhak e Yaakov nesse mundo. Então, o kesher, a nossa ligação com os nossos avós, com as nossas imaot, isso também pode salvar a gente disso tudo. Por quê? Porque a gente aprende dos avós e das imaot como ser pessoas melhores, mesmo que você nasceu numa sociedade corrompida. Avraham Avinu, dentro de uma sociedade corrompida. Rachel e Leá viveram com seu pai Lavan por tantos anos, mas no final saíram tzadikot. Então, quando a gente continua, a gente shomera lakesh, a gente guarda essa ligação com os nossos avós e com as nossas imaot, isso também traz para a gente uma solução de como nos salvar desse problema tão grande que a gente enfrenta até os dias de hoje. Então a gente viu que por mais que os problemas dos Meraglim que nós apontamos são problemas sérios, são problemas que dizem respeito a cada um de nós nos dias de hoje, as soluções, elas também são muito, muito palpáveis. São soluções práticas, verdadeiras e corretas, que cada um de nós temos a possibilidade de lembrar, de entender e de nunca esquecer o que os dois Meraglim que falaram bem vão colocar na nossa cabeça. O slogan da nossa vida depois dessa parashá é Haaretz Tovah Hi Meod Meod. Essa terra é boa demais, demais. E é isso mesmo, pessoal. Uma terra que em tão pouco tempo se desenvolve, já tem, a gente pode falar de muitas e muitas profecias que se concretizam nos dias de hoje. A gente pode falar da agricultura, a gente pode falar da água, a gente pode falar do leite que é produzido em Israel, a gente pode falar dos vinhos que Israel produz. Mas o principal é a gente entender, como Rashi fala, quando manda ver se tem árvore ou não ver se nessa terra Am Israel está sentado. Se tem tzadikim nessa terra, vai ter o quê? Vai ter também árvores, vai ter vida. Se não tem, não vai ter. 1890 anos. Essa terra foi como Shmamá, foi uma desolação, porque nós não estávamos aqui. Hoje que nós voltamos, Baruch Hashem, essa é a terra que não come os seus habitantes. É a terra que dá vida para os seus habitantes. É a terra que floresce cada vez mais, mais e mais, seja no Galil, seja no norte, ou seja inclusive no Negev, onde tem Am Israel, a terra ela vai florescer, ela vai se tornar próspera, e é isso que a gente espera também de cada um de nós, que a gente possa olhar Eretz Israel não com uma visão negativa, não com a nossa explicação, e sim com a base de que é Eretz Asher Ani Noten Livnei Israel. É a terra que a Kadosh Baruch Hu dá para cada um de nós. Não apenas para as pessoas que moram aqui atualmente, mas para você que está fora, não esqueça, essa terra também é sua. Shabbat Shalom Umevorach.